Olá, amigos. Nós estamos já quase finalizando o livro Ceifa de Luz, uma obra maravilhosa escrita por Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. E hoje eu e meu amigo Navarro nós vamos analisar uma questão em que Emmanuel intitula como Doação em Nós. E ele vai se basear no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, quando Jesus se expressa assim: dai e dar-se-vos-á. Então, o Emmanuel vai tecer considerações exatamente sobre esta possibilidade da gente estar recebendo alguma coisa e criando em nós a obrigação, o dever de nós doarmos. Então ele vai analisar várias situações, como por exemplo, a gente tem o discernimento. A gente tem o discernimento, então é hora da gente começar a entender melhor as coisas e passar para frente. Porque não adianta a gente ter o entendimento e ficar guardado para nós, né? A gente tem capacidade de, às vezes, de doar muitas coisas que nós temos e ficamos regulando, criando, às vezes, julgamentos indevidos. Por exemplo, a gente às vezes fica sempre verificando se a pessoa tem mérito. E nós encontramos no próprio Emmanuel uma pergunta que fizeram para ele: como é que a gente poderia analisar o amor do homem em relação ao amor de Jesus, né? Acho que não dá para comparar, né? Mas pelo menos o que poderia mais ou menos expressar esse amor do homem em relação à grandiosidade do amor de Jesus. E Emmanuel foi dizer exatamente isso, dizendo que dá para a pessoa algo que ela pede sem que ela nunca tenha feito nada por merecer. E a gente às vezes quer que a pessoa mereça para receber. E nós ficamos regulando a nossa doação. Então, Emmanuel vai tecer outras considerações sobre esse título, que nós vamos passar aqui para o nosso irmão Navarro, falando de tantas benesses que a gente tem, tantas dádivas, o quanto Deus nos agracia e o quanto nós devemos doar, uma vez que nós recebemos, não é? Então, o título é exatamente esse, Doação em Nós, em cima de uma colocação de Jesus: dai e dar-se-vos-á. Ou seja, a gente doa e a gente recebe. Meus caros amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos aqui com o nosso Dr. Aguinaldo para discutirmos o aprendizado espírita, né? E o Ceifa de Luz tem sido extremamente rico para os nossos espíritos. E essa lição traz um ensejo para nós que daria para discutirmos isso dias e dias. Por quê? Porque nós vivemos recebendo e ganhando coisas da divindade. O Senhor Jesus foi muito objetivo, né? E nessa questão daquilo que a gente segura com a gente. E ele nos alertou dizendo que muito será pedido de quem muito recebeu. Então, Emmanuel, ao analisar essa questão nesse capítulo extremamente importante para nós, ele nos diz que a ciência tem produzido muito conhecimento para nós, em nós. E às vezes a gente não distribui isso e nem valoriza aquilo que tem chegado a nós outros. Ele vai falar das questões materiais, ele vai falar das questões sociais, mas é sempre importante a gente perceber que nós somos aqui na Terra intermediários, porque é impossível nós vivermos sem a vida social. E diante da vida social, sempre haverá necessidade de trocas. E à medida que a gente vai compreendendo essa lei natural que é de doação, nós vamos diminuindo os valores que nós cobramos em função daquilo que a gente vai doar para os outros. O Senhor Jesus, quando nos orienta o comportamento aqui na Terra, ele diz para nós nunca, mas absolutamente nenhuma vez, repelir aquele que nos pede emprestado. Mas raciocinemos em maior escala.
O que é que as pessoas pedem emprestado para nós? Quando nós dizemos emprestado, nós imediatamente a gente leva a nossa atenção, o nosso interesse para as questões financeiras. Ah, fulano vai me emprestar um dinheiro, vai me pedir um dinheiro emprestado. Não é só isso. Tudo aquilo que temos nas mãos são verdadeiros tesouros para determinadas pessoas. E às vezes para nós a gente não faz nem conta. Então as pessoas pedem emprestado para nós paciência, entendimento, aceitação, escuta. As pessoas pedem emprestado para nós um pouco de carinho, pedem emprestado um favor pessoal, pedem emprestado um copo de açúcar, pedem emprestado um dinheiro, sim, né? E o Senhor Jesus nos aconselha a não repelir aquele que pede emprestado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós temos, seja material, seja íntimo do espírito, é de natureza de troca. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Se eu não ofereço aquilo que eu tenho, eu não terei direito a receber. É da lei que assim seja. Ou seja, ainda, nós precisamos compreender que nós vivemos num mundo de trocas. Então eu tenho determinados talentos, seja um, seja dois, seja cinco, fulano tem também os seus talentos e cada um de nós colabora para o crescimento do outro. Por isso que no Livro dos Espíritos, né, logo na primeira questão do capítulo Lei de Sociedade, na terceira parte, vai dizer que nós temos tudo de que necessitamos para a vida social, inclusive a palavra. E quando os benfeitores enaltecem o dom da palavra que nós temos, é porque é através da palavra que a gente interfere numa quantidade imensa, né, de pessoas e no tempo das pessoas, mais do que as coisas materiais. Então nós nascemos aqui na Terra recebendo coisas que nós poderíamos chamar de talentos, né, para fazerem com que outras pessoas também conquistem aquilo que elas vieram buscar na Terra. E o que é que nós viemos buscar na Terra? O progresso espiritual, o progresso emocional, o progresso sentimental, o progresso material também, porque tendo coisas materiais nas mãos, nós temos a oportunidade de socorrer aqueles que não têm. Então, toda essa questão de dar que será dado para nós, é um processo no qual a gente se afunda muitas vezes no egoísmo, né? Por quê? Porque a gente acha que aquilo que chegou até nós é nosso e só nós é que temos que usar aquilo do jeito que a gente quiser. E não é verdade. O Senhor Jesus trouxe para nós a mecânica da doação constante, né? Ele, em momento algum, negou ser útil a quem quer que seja. E nós precisamos aprender com ele sobre isso. Aproveitando essa colocação do Navarro, é muito frequente a gente pensar na necessidade material do outro, que é o que mais nos sensibiliza dentro do trabalho assistencial que a gente promove nas casas religiosas. Mas quando a pessoa chega pedindo comida, pedindo, às vezes, um objeto para atender suas necessidades domésticas, a gente vai e dá, né? Mas o Emmanuel está dizendo o seguinte: mas dentro dos lares bastante aquinhoados, com mesa alta, fausta, uma mesa, vamos dizer assim, esplendorosa, tem muitas criaturas infelizes, depressivas, reclamando sempre de alguma coisa tão superficial quando tem praticamente tudo, né? Então ele fala que essa pessoa está mais necessitada de ajuda do que aquele que está sem a comida à mesa. Porque essa pessoa pode se matar a qualquer momento. E ninguém vai se matar porque está com fome, vai procurar comida, né? Mas essa pessoa que tem tudo atendido é um perigo quando ela se prende a pequenos detalhes, que é uma das causas, uma das perguntas que o Kardec fez para os benfeitores no capítulo sobre o suicídio. Falou, como é que uma pessoa sem causa aparente se mata? Qual seria a lógica, a razão disso? E o benfeitor vai dizer para ele que a primeira coisa é falta de fé. A pessoa não tem uma religião, não frequenta uma casa religiosa, não estuda algo que diz respeito à proposta crística e divina. Então ela está alienada do mundo. Então é uma pessoa que não tem fé. Porque fé é saber, eu sei.
E isso é definição de fé, segundo Emmanuel. Não é crer, eu creio. Isso é crença, não é fé. Fé é dizer eu sei. Então a pessoa não faz nada para saber e fica, às vezes, se perdendo em pequenos detalhes, quando ela tem um mundo à sua mão e fica reclamando. A segunda causa seria a ociosidade, né? É a pessoa que não faz nada. É um perigo essa pessoa que não faz nada, que às vezes está dentro de casa e você tem que ajudar, estimular, levar, fazer alguma coisa para que ela faça alguma coisa. E o terceiro elemento é a abastança, a saciedade, a pessoa que tem tudo. Essa pessoa que não tem fé, que é ociosa e é abastada, é um perigo ela se matar. E a gente vai pensar, mas por quê? Ela tem tudo. Sim, mas falta principalmente o entendimento. E vai, ao invés de valorizar a vida, mesmo que seja através das intempéries, vai ficar reclamando. Achando que está injustiçada, que é infeliz, porque falta isso ou aquilo. Então, nós precisamos entender que, às vezes, a gente tem que doar também para essas pessoas muito mais do que uma cesta básica. Lógico, quem vai nos procurar também, procurando uma cesta básica, a gente tem que doar. Lembro de uma história muito interessante do Chico, quando ele estava numa fila para atender com cesta básica. E uma pessoa chegou para ele e falou assim, Chico, está vendo aquela mulher? Ele olhou assim, estou vendo. Pois então, ela tem casa, tem carro, já está aposentada, ela não precisa da cesta básica, Chico, então não dê. O Chico ficou assim, pensativo e continuou atendendo as pessoas e doando a cesta básica. Quando chegou a vez dela, aí a pessoa chegou bem baixinho e falou assim, é esta, Chico. Aí ele falou assim, não, meu filho, dê a cesta básica para ela. Porque ela já está treinando para ficar na fila da cesta básica na outra encarnação. Olha a gravidade dessa colocação do Chico. Ela tinha tudo, mas ainda foi buscar a cesta básica quando ela não precisava. Aquele egoísmo arraigado, a pessoa quer, já tem o suficiente, não precisa mais, mas quer mais de uma maneira fácil. Então diz o Chico que ela está treinando. É a parábola dos talentos. Tem tantos talentos para usar e não usa, vão ser retirados. Hoje ela tem casa, tem carro, tem, vamos dizer, aposentadoria. Mas não está sendo coerente com tudo isso. Ela está ainda pedindo mais. Não está usando esses talentos para beneficiar alguém, quando ela está procurando para atender ainda necessidades que nem existem, apenas por egoísmo, a pessoa insaciável. Vai nascer na próxima, na fila da cesta básica, aí já não tem mais casa, não vai ter mais carro, já não vai ter mais aposentadoria e vai pedir a cesta porque vai necessitar dela. Isso significa que quando Deus doa para nós as coisas, é para a gente dar para os outros, porque nada é nosso. Às vezes a pessoa, não, mas lógico que é meu, eu que trabalhei, eu que ganhei, você acha que eu vou dar para essa pessoa que não quer nada? Eu falei, dê. Mas ele é uma pessoa que não faz nada por merecer. Pois então, ainda justifica mais. E se você acha que você trabalhou e tudo isso foi você que conquistou, vamos analisar desde o começo a sua reencarnação. Onde foi? Um berço muito bom. Deu para você um corpo perfeito, deu para você inteligência, deu para você condições para você estudar, ter vamos dizer, uma condição socioeconômica muito boa. E isso foi cedido, doado por Deus, porque se Deus também não fosse complacente e misericordioso, cobrasse de nós as nossas atitudes do passado, certamente nós não estaríamos nas condições que nós estamos hoje. E não teríamos direito de falar, não, fui eu que trabalhei, eu que ganhei, agora não vou dar porque essa pessoa não quer nada. Olha, se ela está pedindo, não tem nada pior do que ficar numa fila pedindo, se humilhando. Só quem já pediu e se humilhou para entender o que eu estou falando. Porque é fácil ficar em volta de uma mesa analisando a problemática do mundo. Que outro dia mesmo estava numa reunião lá no hospital e um colega falou assim, Rio Preto é uma cidade privilegiada. E eu falei, nossa, é mesmo, Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Não, mas eu quero falar que aqui, por exemplo, agora não tem favela mais.
não tem pessoas necessitadas, não tem pessoas pobres, porque saiu no jornal agora. Aí eu falei, mas você conhece Rio Preto de pertinho? Eu não muito. Pois então, se você for na periferia, você vai ver pessoas passando fome, passando necessidade de remédio, passando necessidade de orientação, passando necessidade de alguém que escute as suas lamúrias. Quer dizer, em Rio Preto tem muita miséria. Não é pessoa pobre, é miserável. Só que quem fica em volta de uma mesa conforme nós estamos, a gente não vê isso, mas tem. E quando a pessoa bate a nossa porta pedindo, na pior condição que seja, ou melhor condição que seja, ela está pedindo. Se você puder, doe, porque você está doando aquilo que Deus lhe possibilitou. E essa proposta divina, dai e dar-se-vos-á. Se nós não aprendemos a doar diante de tantas coisas que nós recebemos, talvez amanhã nós vamos estar na condição daquela mulher que vai precisar de uma cesta básica. Então, não dá garantia para nós, na condição de médicos, voltar na próxima na condição que nós estamos. Às vezes a gente volta numa situação difícil para aprender muitas outras virtudes que a gente não tem, dentre elas a humildade. É interessante essas colocações, doutor, porque me fez lembrar duas coisas. Uma orientação que o próprio Emmanuel dá para a gente, e eu quero pedir desculpas aqui porque não me lembro onde está, mas Emmanuel diz que a gente só tem aquilo que a gente dá. Por quê? Porque isso ninguém tira da gente. A atitude, a ação, né? A caridade feita, isso ninguém tira da gente. Vai fazer parte da nossa ficha de espíritos em evolução, ou seja, vai estar diante da justiça divina. E se a gente segura com a gente aquilo que é material e não dá, está sujeito a ser roubado, está sujeito a apodrecer, está sujeito a desaparecer. Então o Emmanuel tem razão, a gente só tem de verdade nesse mundo onde a gente é intermediário. Nós só somos intermediários, mesmo que tenha sido fruto do esforço da gente, ainda assim nós somos intermediários. Consequentemente, se nós retemos com a gente, nós haveremos de ter que passar pela experiência ou de ser roubado ou de desaparecer naturalmente. E aí a gente cai num desânimo, enfim, numa tristeza em função de não ter mais aquilo na mão. Daí a necessidade, portanto, de nós fazermos o que está ao nosso alcance, confiando. Mas eu me lembrei, o senhor comentando dessa forma, raciocinando dessa forma, eu me lembrei de uma oportunidade há um bom tempo lá no Francisco Cândido Xavier, que foi uma lição de vida para mim. Nós tínhamos um ambiente de muito maior severidade na questão material na população que nós atendíamos. Hoje as coisas já evoluíram bastante lá com a população em torno do centro, que vão até o centro pedir. Mas teve um período no começo do centro que a situação era muito crítica. E nós tínhamos umas cestas, quase poderíamos chamar aqui de cesta básica para distribuir, mas era um número muito limitado. E chegou num instante que nós só tínhamos uma cesta e ainda tinha 2 pessoas para entregar. E eu fiquei em dúvida o que é o que eu faria. E os dois olhando atentamente para mim, vendo qual seria a minha escolha. E aí, de repente, era um rapaz e uma moça, um rapaz olhou para mim e falou: "Seu Navarro, pode entregar para ela. Eu sei que ela precisa muito mais do que eu." Aquilo foi uma lição para mim. Por quê? Porque ele poderia brigar por aquilo que eu estava dando. E embora estivesse numa condição de absoluta necessidade, ele ainda cedeu para uma concorrente naquela fila de doação do centro espírita que a gente trabalha. Foi uma lição para mim porque talvez, fiquei pensando nisso e até hoje penso nisso, talvez eu não pensasse ou não pensaria conforme ele pensou. E quereria colocar a minha lista explicativa das necessidades que a gente sempre pensa que tem. E com isso a gente acaba promovendo o reforço do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa possibilidade de ter coisas, não importa quanto isso prejudica nos outros. A doutrina espírita se fundamenta no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele falou para nós, muito se pedirá de quem muito recebeu. Mas ele não disse quanto é esse muito, porque aquilo que é muito para um pode ser pouco para outros.
Mas em estando em nossas mãos, ainda será muito. Por quê? Porque sempre haverá pessoas que não têm o mínimo que nós temos nas mãos. Então é preciso tomar muito cuidado com as oportunidades que nós recebemos aqui na vida. E eu não estou falando isso para vocês, meus amigos, estou falando para mim. Porque é um exercício do dia a dia que nós temos na tentativa de compreender que nós somos justamente colocados aqui nesse mundo para ajudarmos as pessoas através da rede social na qual estamos falando. Voltando à questão social discutida no Livro dos Espíritos, nós não vamos progredir se não for através da vida social, que começa, conforme nos alertou o Dr. Aguinaldo, dentro de casa. Qual tem sido o nosso processo de doação dentro de casa? A gente tem doado atenção, a gente tem doado entendimento, a gente tem doado paciência, a gente tem doado participação ativa, a gente tem doado o que para aqueles que convivem conosco. Mas, por extensão, de que forma a gente tem colaborado no ambiente de trabalho que nós participamos? Trabalho profissional. Ah, não vou fazer isso para fulano, ele ganha mais do que eu, e eu é que vou fazer para ele, eu que vou ajudá-lo, ele que se vire. Quantas vezes nós já não pensamos assim? Nós vivemos em sociedade que é justamente para burilar as nossas muitas deficiências no entendimento da conversação, no entendimento da aceitação, no entendimento da troca. Mas se eu não trocar, eu não tenho merecimento para também receber. É isso que o Senhor Jesus vem alertar nós outros aqui. Essa colocação que o Dr. Aguinaldo propôs para nós do projeto reencarnatório também vale para nós. O que é que nós estamos fazendo nesse mundo para que nós possamos vir na vida da frente com mais possibilidades, e não só materiais, não é isso, mas possibilidades de crescimento do espírito. A vida é doação, tanto que o Senhor Jesus doou de si para nós outros. Como os espíritos estão sempre, os que avançam, sempre socorrendo os atrasados, nós também teremos que fazer isso em relação àqueles que estão em condições piores do que nós, e não importa o tipo de condição, seja ela moral, seja ela mental, seja ela material, não importa, psicológica, nós estamos aqui para exercer, treinar, ajudar os outros como nós gostaríamos que fôssemos ajudados. Lembrando que nesse mesmo livro, Ceifa de Luz, Emmanuel vai falar sobre um título, Caso Grave. E ele rotula como caso grave tudo aquilo que nós deixamos de fazer podendo. Quantas pessoas que têm muito, mas muito, materialmente falando, e não é capaz de se dignar e dar uma cesta básica para alguém, nem fazer um auxílio para ONGs, uma série de ONGs que tem aí trabalhando pela comunidade. Se nós formos falar as Nações Unidas, São Judas, Médicos Sem Fronteiras, pessoas que trabalham para atender os refugiados, tem muitas ONGs. Sabe qual que é a desculpa que a pessoa sempre apresenta? É a seguinte: ah, não, esse pessoal você não pode acreditar neles. Como é que você vai acreditar que o pessoal está fazendo um trabalho lá, no Médicos Sem Fronteiras, atendendo refugiados, se esse dinheiro não está sendo desviado? E não ajuda nenhuma instituição. Quando é bem da verdade, isso não é problema nosso. Se a gente está ajudando, é porque a gente tem na mente que é um dever nosso ajudar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. Eu fico pensando, por exemplo, viu, Navarro, as pessoas que fazem esse trabalho, Médicos Sem Fronteiras. Meu Deus, a gente está aqui dentro de casa, trabalhando no hospital, no consultório, achando que está fazendo muita coisa. Essas pessoas saem de casa, saem do seu país, vai para longe. Da família. Né? Da família, para poder atender essas pessoas que estão muito abaixo da dignidade. Aí quando fala que alguém está pedindo para auxiliar essa ONG, a pessoa vai dizer, não, esse dinheiro está sendo desviado. Olha, isso aí é uma justificativa que não procede, a gente tem que ajudar sim. Olha, e um detalhe, nós estamos ajudando um mínimo, diante de tantas coisas que a gente tem. E Jesus fez questão de falar sobre isso quando ele falou sobre o óbolo da viúva, daquela mulher que deu uma moedinha. E Jesus chamou o discípulo e falou assim, você está vendo essas doações aqui? Sim, Senhor, olha, muitas doações. Pois então,
Você viu essa moedinha que essa mulher depositou lá no gasofilaço, que era o local onde você colocava as doações? Aí eu vi, senhor. Pois então, ela se justificou muito mais do que os outros. Mas, senhor, os outros deram muito, ela não deu uma moedinha. Pois então, ela doou aquilo que lhe está fazendo falta, enquanto que os outros doaram muito, mas muito pouco diante de tantas coisas que tem. Então veja, tem até uma outra passagem de que a pessoa chegou no plano espiritual e com um saco de doação desse tamanho. E o outro chegou com um saquinho pequenininho. E a criatura fez uma olhadinha de lado e disse assim, nossa, não deu nada, hein? E eu dei muito, olha aqui o tamanho do saco das minhas doações. Aí alguma entidade resolveu pesar os sacos. E aquele saco muito grande não pesou quase nada. E o saquinho pequeno pesou muito, a ponto de deslocar o prato da balança. E aí aquela pessoa que doou muito falou assim, mas como? Não pode, o meu é muito grande, como pode pesar menos do que o dele? Eu disse, pois então, você doou muito, mas doou muito pouco diante do muito que você tinha. Agora esse doou pouco, mas doou muito diante do pouco que tinha. Então o mérito, meus amigos, está em doação com dificuldade. Porque doar o que sobra tem mérito, mas não tanto quanto o óbito da viúva que doa quando lhe faz falta. A gente sempre quer doar na hora que a gente tem, mas não pensa na hora que a pessoa precisa. E às vezes a gente não tem capacidade de julgar, porque se a pessoa está precisando mesmo, se ela está mentindo ou não, nós não sabemos. Então vamos priorizar o pedido. Nós podemos dar? Vamos dar. Porque senão nós vamos ficar responsáveis até pelo mal advindo do bem que nós deixamos de fazer. Um grande abraço a todos, estamos finalizando nosso programa e convidá-los para a semana que vem estarmos falando um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso, Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier.